Clarissa Vieira e hoje eu vim falar sobre as referências que a gente encontra no filme Rua do Medo, 1994. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, assiste primeiro e depois você vê esse vídeo, beleza? E se você quiser saber mais sobre a minha opinião sobre o filme, eu fiz uma live bem grande junto com o Gustavo e a gente debateu vários pontos do filme, então eu vou deixar ela linkada aqui em cima, tá? Mas vamos lá, quais são as referências que a gente encontra nesse filme? Pra começar, a gente tem uma referência gigante ao Pânico do Wes Craven, que assim, todo o marketing de Rua do Medo já foi muito parecido com o marketing de Pânico, porque a gente via no trailer a personagem da Maya Hawke, que é, enfim, a atriz mais conhecida do filme, e o que é que acontece? Ela é a Drew Barrymore em Pânico, porque a Drew Barrymore parecia que seria a protagonista do filme, e o que acontece é que ela morre na primeira cena. Olha só, o mesmo acontece com a personagem da Maya Hawke. Então a gente tem ali todo um momento, inclusive, que parece muito com o momento da morte da Drew Barrymore. Tem o telefone, tem a forma como a Maya Hawke se arrasta no chão, lembrando muito a situação da Drew Barrymore tentando escapar ali da casa que ela tá. A gente tem um assassino que lembra o Ghostface, tá? Com uma roupa preta e uma máscara de caveira, enfim, branca, né? Que lembra muito a máscara do Ghostface. E a trilha sonora, que na verdade é criada pelo mesmo compositor, tanto a de Pânico quanto a de Rua do Medo. Então o clima ali da cena é muito parecido e, enfim, já começa aí. A gente também tem um grande número de músicas dos anos 90, então é muito interessante como a trilha sonora ela é usada, né? Até o Felipe Pérez, na crítica dele do filme, diz algo muito legal, que é que o filme parece que usa a trilha sonora como se fosse uma mixtape dos anos 90, né? E a sensação é muito essa, é uma música atrás da outra, termina uma, começa a outra, então parece muito como se tivessem juntado as músicas ali e, enfim, a gente vai ouvindo como se fosse uma fita. E é muito legal isso. Mas voltando às referências de filmes, livros, enfim, a gente tem uma citação ao Stephen King, né? Na verdade, ele aparece ali rapidinho na loja, né? Na livraria em que a personagem da Maya Hawke trabalha. Então, a gente tem vários livros aparecendo, inclusive 3 livros que lembram muito os livros da Rua do Medo, mas também aparecem alguns livros do Stephen King. E o que mais chama atenção é o Insônia. Só que não é o Insônia, o livro do King, que tem uma influência maior dentro da narrativa de Rua do Medo, 1994. Esse é o It, que se a gente for parar para pensar, no It a gente tem aquele grupo de amigos tentando se livrar de uma força sobrenatural, né, o Pennywise. E essa força sobrenatural aterroriza a cidade, né, que eles vivem há muitos anos. E o mesmo acontece em Rua do Medo, 1994. A gente tem aquele grupo de amigos que tenta se livrar dessa força sobrenatural que aterroriza a cidade há muitos anos. Então, assim, dá pra ligar uma coisa a outra, né? É óbvio que outros livros do King também tem grupos de amigos e vai trazer toda essa coisa, né? Amigos se unindo para passar por alguma situação. Mas nenhum livro do King é tão forte como It para a narrativa de Rua do Medo, 1994. Outra referência é o Halloween, do John Carpenter. No início do filme, a gente vê um mascarado, né, atrás dos personagens principais de Rua do Medo, 1994, e ele fica observando a distância, né, ali meio escondidinho. E é uma referência direta ao que acontece no Halloween, né? Que o Michael Myers, ele fica em vários momentos observando, né? Principalmente a Laurie, mas outros personagens também ali à distância com a sua máscara. Então é a mesma coisa que acontece em Rua do Medo. E também, em um momento do filme, um personagem, ele fala que dentro da cidade, um menininho ali assassinou pessoas da sua família e, enfim, lembra bastante a história do Michael Myers, que matou a própria irmã, né? Outra referência é o Mestres do Universo, né, desenho da Mattel,
que tem um vilão chamado Skeletor. E um dos personagens de Rua do Medo, quando vê, né, o vilão lá mascarado, né, que tá atrás deles, ele chama ele de Skeletor. E, enfim, esse é um desenho que fez muito sucesso e foi lançado ali, né, em 1991. Meu Deus, será que é de 91 mesmo? Eu não anotei isso, mas eu acho que é. E, enfim, esse é um desenho que fez muito sucesso ali na década de 90, né? Inclusive tem uma nova versão agora na Netflix. Mas, enfim, é uma referência direta, né? Quando chamam um dos vilões de Rua do Medo, 1994, pelo nome do vilão de Mestres do Universo. E um vilão que também tem, tipo, enfim, um crânio na sua cabeça, né? Como se fosse o seu rosto. Outra referência direta é ao Sexta-feira 13. O assassino do Machado, né, de 1994, de Rua do Medo 1994, ele lembra muito o Jason antes dele usar a máscara de hóquei. Muita gente não lembra, mas o Jason, ele tem um período que ele não usa a máscara de hóquei. E ele é muito parecido com o mascarado que aparece em Rua do Medo 1994. Além disso, existe uma citação, né, a um acampamento, Camp Nightwing, que é, enfim, uma referência ao acampamento Crystal Lake, que é muito famoso, né, por causa de Sexta-feira 13. E assim, o próximo filme, ele vai se passar num acampamento, que é esse acampamento que é citado. Então, assim, acho que a gente vai encontrar ainda mais referências à Sexta-feira 13. Outro filme que também é referenciado é o Poltergeist. Já mais pro final de Rua do Medo, a gente vê ali os personagens, né, mexendo ali na terra e teorizando que eles estão sendo perseguidos porque eles mexeram no túmulo de Sarah Fear, que é uma bruxa que aterroriza a cidade. No filme Poltergeist, a gente tem uma família sendo aterrorizada e essa família se muda para uma casa que, enfim, fica em cima de um cemitério. Então tem essa coisa, né, de, estão sendo aterrorizados porque ali mexeram no túmulo de quem não devia. Outra citação é ao filme Rayman. Em um momento, o Simon chama o Josh de Rayman, fazendo citação direta ao filme, né, que tem como protagonista o Dustin Hoffman, como o Raymond, né, que é o Rayman, que é esse personagem que é autista e que tem uma memória super, enfim, interessante. E a citação, né, do Simon para o Josh é exatamente porque ele tem essa memória impressionante e tal. A gente também tem uma homenagem ao filme A Hora do Pesadelo, que é um clássico também, né? E essa homenagem vem através da musiquinha, né, da cantiga para a bruxa Sarah Fear. Ela lembra muito a musiquinha que se canta no filme do Fred Krueger, né? Também tem a referência a Castlevania. Na verdade, em um momento aparece um dos personagens jogando um jogo e é Castlevania Bloodlines, que foi lançado no ano de 1994, o ano em que se passa o filme. Também tem uma citação aos filmes A Noite dos Mortos-Vivos e Despertar dos Mortos, do George Romero. Em um momento, a Dina e a Sam, elas vão falar com o xerife e a Dina conta tudo o que tá acontecendo. Ela fala, né, que tá sendo perseguida por mortos-vivos e tal. E aí o xerife escuta tudo e depois diz assim: tá, mas esses mortos-vivos, eles são mais como A Noite dos Mortos-Vivos ou Despertar dos Mortos? Meio que brincando com elas, mas é uma citação direta, né? Ele fala dos filmes do Romero. Também tem uma homenagem ao filme O Exterminador do Futuro 2. Em um momento, os jovens, né, que estão sendo perseguidos pelos fantasmas, pelos monstros mandados pela Sarah Fear, eles pensam, o único jeito da gente se livrar deles é explodindo essas monstruosidades. E eles fazem isso. Só que o que acontece é que depois as partes queimadas desses personagens, elas vão se unindo e eles vão se reconstruindo. Como acontece com o vilão de O Exterminador do Futuro 2. Inclusive, é uma cena muito legal. Também aparecem bonequinhos de Star Wars, né? No santuário do Josh, né? Lá no porão que ele fica boa parte do tempo. Também tem uma citação a Twin Peaks. O xerife, lá no final do filme, ele escreve um bilhete e bota por debaixo da porta de alguém com a frase: está acontecendo de novo. Pode simplesmente passar despercebido por muita gente, mas é uma frase muito famosa da série Twin Peaks e que tem relevância ali
dentro da sua narrativa, né? Também tem referência ao filme Tubarão, na verdade, no início, no meio e no fim de Rua do Medo, 1994. Logo no início, um dos personagens está assistindo a um documentário sobre tubarões. Depois tem um link mais direto ao filme, né? Quando um personagem, né, o Simon, ele descobre que o que tá fazendo aqueles monstros irem atrás de todos eles é o sangue da Sam, que tá em alguma coisa de cada um dos personagens, na roupa, no sapato, enfim. Isso fazendo referência a como o tubarão, né, ele sente o cheiro dos personagens por causa do sangue e tal. Mas a referência mais direta ao filme tá no final. Em um momento, o Simon, ele grita, né? Smile, son of a bitch. Sorria, filho da... É uma referência direta ao filme porque é uma frase dita em Tubarão numa situação que tem suas semelhanças, né? Então, essas são as maiores referências que a gente encontra no filme. Tem algumas outras, tem outras citações, tem coisas de videogame, mas eu não sou nenhum especialista, então eu preferi nem falar tanto, só do Castlevania, porque eu conheço e tal. Mas se você achou outras referências, se você tem alguma outra citação que você quer comentar, não deixa de colocar aí embaixo, tá? E não esquece de dar uma olhada no meu Apoia-se, que me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo por aqui. Então é isso. Tchau!